Romance, ficção, biografia. Existem livros para todos os gostos. Não importa a idade e muito menos classe social. Sebos, livrarias e bibliotecas virtuais tornam a leitura acessível a diferentes públicos. Mas quase metade da população do Rio Grande do Sul não costuma ler. Saiba como esse hábito pode transformar as nossas vidas. Em 23 de abril é celebrado o Dia Mundial do Livro, e esta data tem um significado importante para a literatura. Curiosamente, é o dia do falecimento de 3 grandes escritores, o inglês William Shakespeare, o espanhol Miguel de Cervantes e o peruano Inca Garcilaso de la Vega. Os livros surgiram como uma necessidade de armazenar informações em um objeto para que o conhecimento fosse transmitido às futuras gerações. Entretanto, nem sempre foram acessíveis a toda a população. Considerados itens de imenso valor durante a Idade Média, os livros eram exclusivos da nobreza e do clero. Hoje, apesar da realidade ser bem diferente, permanece o desafio de ampliar o número de leitores. Segundo o Instituto ProLivro, 52% da população brasileira tem o hábito da leitura. No Rio Grande do Sul, de acordo com o Instituto de Pesquisa, dos que gostam de ler, a média é de 7,6 livros por ano. Esse número é 3 vezes maior do que a média nacional. A pesquisa também aponta que mais da metade dos aposentados leem por prazer. Seu Luiz é um deles. Aos 77 anos, é um leitor voraz e investe o seu tempo em uma livraria do centro da capital. É muito importante a leitura em qualquer idade. Não só para os jovens, mas também para o pessoal de mais idade. Que não é só um encantamento assim, pelo que está sendo lido, né? O cérebro trabalha, né? E isso aí é muito bom para a saúde do corpo todo, né? Já Edson prefere buscar os livros de forma online. A visita ao sebo acontece pontualmente quando ele não consegue encontrar o arquivo na internet. Na verdade, eu tenho uma relação nostálgica praticamente, porque eu já utilizei durante meu período de formação bastante o sebo, né? Hoje em dia, com a aposentadoria, eu relaxei. E com o aparecimento da internet, com esse facilitador, é dessa forma que eu tenho pesquisado a maior parte das coisas. Mas eu vim buscar um livro de um cara que eu admiro profundamente, que não é nem da minha área, mas um cara que eu admiro, que é o professor Clóvis Barros Filho, né? Um livro que ele escreveu sobre a filosofia, né? Tentando explicar as grandes questões da humanidade. Né? Foi isso que eu vim buscar e espero que eu consiga levar. Mas são as mulheres que mais leem. As leitoras gaúchas correspondem a 53%, enquanto os homens não chegam nem a 50%. Lívia e João são tão apaixonados pelo mundo literário que resolveram trabalhar em um sebo. Ambos tiveram inspiração da família nesta conexão com os livros. O meu pai era escritor, inicialmente de livro espírita, a gente era de uma cidade pequena. E aí, depois, ele começou a ter um blog e ele escreveu bastante livros sobre como seria, assim, um colunista, uma coisa mais comédia, assim. E ele sempre me incentivou muito a ler. Então, quando eu tinha 7 anos e tinha que preparar uma poesia para o colégio, ele me botava para ler Augusto dos Anjos, assim, que era algo bem difícil, mas é que para ele era essencial, era o básico, assim, tinha que conhecer. Então, mais ou menos isso, assim, foi com ele que eu cresci no meio dos livros, eu acho. Eu coleciono alguns quadrinhos, eu coleciono basicamente alguns que serviram de inspiração para o meu avô, que é ilustrador. E isso me trouxe também a estudar um pouco de arte, faço história da arte na URGS e basicamente isso mudou bastante a minha vida profissional e cultural inteira. Ele veio a falecer no ano passado, mas levo ele comigo o tempo inteiro. A pesquisa evidencia uma tendência. A idade, a educação formal e a renda familiar influenciam proporcionalmente o hábito de ler. Isso significa que os jovens com maior nível de escolaridade e de poder aquisitivo são os mais engajados com o universo literário.
A Maria Eduarda se divide entre as leituras obrigatórias do vestibular e os best-sellers. Eu vim comprar Lisístrata, que é uma leitura obrigatória da URGS, que eu preciso ler. E esse, que não é nenhuma leitura obrigatória, mas que eu já queria há muito tempo, eu li pelo telefone, só li metade e agora eu vim comprar para poder terminar. Ultimamente eu tô lendo mais as leituras, que são as leituras obrigatórias, que são livros bem mais complicados de ler. Então, no momento é um por mês, assim. E das leituras, tem algum das leituras obrigatórias, algum que te cativou mais? Até agora, eu li um, que é do Machado de Assis, várias histórias. E eu achei que ia ser uma leitura muito difícil, mas sendo bem legal, aliás, na verdade. Na Câmara de Vereadores, os parlamentares enfatizam como as redes sociais dificultam a prática da leitura. E hoje há uma cultura enorme das redes sociais, que é olhar cards, olhar vídeos curtos, tanto é que, por exemplo, o Instagram, ele entrega muito vídeo curto de 1 minuto e meio, as pessoas se informam por vídeos, então as pessoas não leem mais livro, ela abre no ônibus o seu WhatsApp, seu Instagram, sua rede social e acaba por ali ouvindo histórias, acaba por ali tendo informações, mas não é a mesma coisa que ler um livro inteiro, ler um romance, ler um Machado de Assis, enfim, ler pessoas que produziram muito da ficção, que é fundamental, mas também acessar o conhecimento científico. Às vezes pega com o celular, com o iPad, mas o livro sempre é importante, a revista, o jornal sempre faz bem para que a gente possa ampliar conhecimentos e instigar também, a partir da leitura, a escrita. Aproximando a população das obras literárias, as bibliotecas públicas possibilitam o acesso aos mais diferentes tipos de conteúdos. A Biblioteca Pública Josué Guimarães contabiliza 1.300 empréstimos de livros mensalmente. A instituição também conta com projetos que buscam fomentar a leitura. Agora, em abril, em comemoração ao Dia do Livro, né, a biblioteca entrou em parceria com o Dia da Leitura do SESI, distribuiu cartilhas para incentivar a leitura e também convidou as pessoas a pararem uns minutinhos do dia para ler, porque a gente sempre vê que uma das principais justificativas para não se ler é a falta de tempo, né? Então, esse convite para um pare e leia, que é, olha, para uns minutinhos, pega aqui um texto, um trecho de livro, isso já pode instigar a pessoa a descobrir uma leitura interessante e, a partir dali, começar ou retomar, né, o gosto pela leitura. A Biblioteca Pública de Porto Alegre tem 40.000 exemplares e recebe visitas com diferentes finalidades. Seja para estudar ou apenas para entretenimento, a experiência do visitante é repleta de descobertas. Eu especialmente fico muito emocionada assim, quando eu consigo ver que as pessoas descobrem na biblioteca coisas que elas não sabiam que existia, ou descobrem que a biblioteca está ali, que é de graça. Então, todo dia chega alguém e diz, nossa, mas é de graça? É de graça, sabe? E encontram coisas que elas, ou livros que leram há muito tempo atrás e queriam ler de novo. Tem gente que foi quando era pequeno e agora está levando os filhos, sabe? Então, tem uma relação muito, muito bonita das pessoas com a biblioteca e isso justifica para nós o nosso trabalho, né? A gente sabe todo dia que emprestar um livro não é só emprestar um livro, né? É contribuir para um trabalho acadêmico, é permitir que a pessoa sonhe com coisas que ela talvez não fosse conhecer se não fosse por aquele livro. E caso você não encontrar o livro desejado, há outra biblioteca pública com grande acervo em Porto Alegre. Na mesma Rua dos Sebos está a Biblioteca Pública do Estado. Localizada na Riachuelo, é uma importante referência na preservação da cultura e da memória do Rio Grande do Sul. Aqui é possível encontrar até mesmo documentos da época da província de São Pedro. Um dos projetos da instituição é o Recuperando Memória. A iniciativa tem o objetivo de restaurar obras valiosas para a história do Rio Grande do Sul e que estão em estado de deterioração. Geralmente, algum pesquisador acaba adotando, que quer pesquisar alguma obra que está nesse estado, adota essa obra, né, e paga o seu restauro. A gente contrata, né, uma restauradora para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito minucioso, específico, né?
Então, é uma pessoa que presta esse serviço para a biblioteca. E aí, esse patrocinador desse projeto ganha um Ex Libris, que é um selo com o seu nome, né, como quem adotou essa obra. Então, fica registrado quem é o adotante, digamos, da obra, fica aqui no acervo esse registro. Os exemplares mais modernos estão em outro andar do edifício. A Gibiteca é um ambiente dedicado exclusivamente a histórias em quadrinhos. Aberta de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 6 da tarde, a biblioteca tem um espaço que recebe ainda mais atenção. Aqui no primeiro andar da biblioteca está o setor de referência. As pessoas que estão aqui estão estudando, pesquisando e fazendo consultas locais. Segundo a Associação Nacional de Livrarias, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com maior número de livrarias, ficando atrás somente de São Paulo e Minas Gerais. Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, aponta uma mudança no mercado gaúcho. As grandes franquias deram lugar às livrarias de bairro, que voltaram a ter um público fiel. Está voltando aquelas livrarias antigas, onde tu tem o contato mais próximo com o vendedor, tu acaba podendo buscar dicas diretamente, né, com a livraria, com o pessoal que trabalha na livraria, com a venda mesmo. Então, e é um mercado que está agora voltando, né, a retomada depois da pandemia, então é um mercado que tem muito a crescer ainda. E esse é o grande desafio para a gente que trabalha com livro, eu como editor e como presidente de uma entidade que congrega toda a cadeia do livro. Eu vejo que é um grande desafio, mas é um desafio gostoso, porque a gente vê que a gente tem espaço, o livro não vai morrer nunca, o livro é cada vez mais, a gente está tendo o acesso ao livro impresso, ao e-book, ao audiobook, isso está tudo facilitando as pessoas a criarem um hábito da leitura. Os vereadores destacam que políticas públicas e projetos indicativos são algumas maneiras de incentivar a leitura. 60 crianças da rede municipal receberam óculos em que tem um dispositivo que, levantando o livro à frente dos olhos, né, dos óculos, e abaixando, esse dispositivo faz a leitura para essa criança. Então, é abrir os olhos, né, de uma outra forma e fazendo a inclusão tão necessária para essas crianças também. Para que a gente possa acessar conhecimento e ter o poder de decisão na sociedade, é preciso a leitura. É preciso não só a leitura, mas a busca da compreensão. E a gente só compreende o mundo e constrói uma visão de sociedade, para a igualdade, para a justiça social robustas, quando a gente pode ter acesso também à cultura. Então a leitura, ela precisa ser incentivada pelo poder público. Nós precisamos de recursos para que as pessoas possam acessar livros que sejam mais baratos. Os livros hoje eles são caros, hoje as pessoas optam por comer, porque infelizmente o desemprego está grande, a crise econômica, e aí a cultura fica no espaço secundário. Nós precisamos investir mais em bibliotecas públicas, isso é fundamental. Porto Alegre tem poucas, apesar de ser uma capital. Se a gente for lá na comunidade da Ípica, não tem nenhuma biblioteca pública, que é onde eu moro. Então a gente precisa fazer uma luta social para que o direito à leitura chegue para todo mundo. Hoje no Brasil, temos 8% das pessoas são analfabetas. Capazes de nos levar aos mais distantes lugares, os livros são a forma mais fácil de viajar. São testemunhas do tempo e cada página carrega uma história. Algumas têm o poder de nos emocionar, enquanto outras ampliam nosso conhecimento. A literatura é um privilégio que deve ser de todos. O Com a Câmara na Cidade fica por aqui. Eu vejo você na próxima edição. Tchau!